Oi, gente. Hoje nós vamos falar de onde surgem as necessidades, onde é o ponto que é essa raiz que a gente vai ter que cortar, que é de onde brota todas as necessidades. Então, em alguns estudos, nos estudos místicos do Oriente, e essa fonte, ela é chamada de Ein Sof. Vamos chamar esse ponto central de Deus. Não é um ponto, não é um lugar físico, mas é um ser. É um ser onde abrange todas as coisas. Ele não está limitado. Mas a gente vai ter que entender isso aqui para a gente entender como a coisa é feita. Então, nesse ponto de ser, onde quando a mente que é unida com esse ponto Ein Sof, vamos chamar de Deus, quando a mente ela está unida a esse ponto, ela tem todo o poder, porque o poder dela está em ser como se é. Agora vamos entender isso aqui. Quando a mente ela se engana, ela engana a si mesma a partir do que ela pensa que ela é como se essa mente que é unida ao todo, ela desacoplasse dela mesma. Isso faz uma situação aparente, onde os pensamentos que ela tem, que são afastados da realidade de quem ela é, eles começam a se tornar aparentes. Como essa sensação, ela engendra medo, tudo que ela vai fazer, a partir de então, ela vai perceber o que ela pensa, porque se ela está desacoplada de quem ela realmente é, se ela está desacoplada desse ser e dessa ideia onde abrange o todo, ela vai sentir um sentimento de frustração. E aí ela vai começar a perceber-se em um espaço. E esse medo, ele vai gerar um sentimento de culpa. E essa culpa, ela vai fazer o tempo. E a partir desse tempo, esse tempo que é o afastamento dela com ela mesma, a dimensão dele vai ser determinada de acordo com a crença de que ela tem, a crença desse ser que foi criado, que não é o ser. Então, ela começa a acreditar, essa mente, ela vai ter um espaço, e esse espaço é esse vão, é esse afastamento dela mesma, porque o espaço e o tempo são a mesma ilusão. Então, nesse espaço de tempo, ou seja, nessa intenção de culpa, ela vai começar a se perceber em um corpo físico. Como ela acredita que ela está separada, e essa crença é uma crença de medo, esse medo, ele é um sentimento que ele é dividido, porque ele não está contido nele mesmo. Ele vai dividir todas as situações e todas as coisas. Então, uma vez que isso acontece na mente, ela perde a compreensão, porque ela perde a paz e entra em conflito. E uma vez que a mente ela está em conflito, ela começa a perceber, a perceber a partir de um corpo físico, ela esquece do ser total, que abrange todas as coisas em tudo, o universo todo, perfeito e santo. Ela esquece dessa situação
e se vê toda petrificada. Agora veja bem, quando essa situação acontece, é a fundação do mundo. Vamos chamar de fundação do mundo. Essa situação, ela é aparente, ela é só uma projeção da mente. Então, o mundo todo é só uma projeção desse sentimento e dessa sensação onde a mente acredita ser quem ela não é. Mas esse estado original dela, que é o ser unido nesse Ensof, que é essa fonte, ela estende a existência da existência. E é uma consciência de luz, porque é pura alegria, é puro amor. E ela estende a existência da existência. E nesse estado mental não existe morte. Porque a morte, ela só aparenta existir nesse estágio onde a mente ela desmembrou dela mesma e ela começa a atuar nesse espaço de tempo em um corpo físico. E aí ela começa a projetar a existência da necessidade. Porque é como se fosse um ponto, um foco, mas assim, não existe palavras para explicar isso. Porque a nossa mente, ela já está aqui no espaço-tempo, então as coisas, as palavras, as coisas, para serem significativas, elas têm que ser explicadas. Mas é um paradoxo, porque uma vez que essa coisa está dividida, ela não tem significado. Sendo assim, as coisas do tempo não têm significado, nem as palavras têm significado. Então, na verdade, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando explicar o inexplicável. Só que como esse mundo ele é impossível, é um estado de impossibilidade da mente, porque a mente ela não muda, tá? Tudo é possível. Dentro da impossibilidade, tudo é possível. Então, acaba sendo possível eu explicar o significado da impossibilidade. Então, uma vez que a mente entrou nesse estágio de loucura, que é o espaço e o tempo, é esse mundo, tudo que ela vai ver com os olhos físicos, ouvir, sentir, é o que ela acredita dela mesma. E ela começa a projetar a necessidade que ela tem dela mesma. Então, o tempo acaba sendo só o tempo que ela leva a voltar a ser o verdadeiro ser. Porque esse ser que ela está atuando no tempo é um ser ilusório. É quem ela pensa que ela é. Mas mesmo o pensamento aqui dentro do tempo, ele não é real. Porque assim, uma coisa para ser real, ela tem que ser eterna. Uma coisa para ser eterna, ela não pode mudar, ela não pode oscilar, ela não pode estar em conflito. Porque a verdade, ela não pode mudar, ser uma verdade aqui e outra verdade ali. A verdade, para ser verdadeira, ela tem que ser consistente. Então, tudo que está aqui no tempo, nesse mundo de tempo, é irreal. E a mente, uma vez que ela pensa, que isso é só ideia, é só um pensamento, ela pensa que ela está separada dela mesma, ela começa, ao invés de ser, ela começa a estar vivendo em situações, esse estado de ser que não é o ser, de fato. Porque aparências não são fatos. Aparências são aparências porque não são reais. Dito isso, você vai entender que é o seguinte: uma vez que a mente ela caiu nessa necessidade, nesse de estender a necessidade, porque ela saiu do conhecimento de quem ela começa a perceber as necessidades em forma de situações. Então daí brotam os problemas, as situações, as pessoas que aparentam atacar e todo tipo de vitimismo, de sofrimento,
Mas a mente, ela não quer entender que ela só é vítima da própria falta de conhecimento dela. E é por isso que a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque uma vez que a mente ela está aqui, na Terra, vivendo esse espaço de tempo, que é só uma separação do verdadeiro ser dela, que é Cristo, que é unido com essa fonte, com esse Ensof, que é junto com o Pai, ela se perde, ela acredita que ela está perdida. E esse é o significado da volta do filho pródigo. Quando a mente, ela vai retirando a culpa de todos os lugares que ela acreditou, ela vai vendo que ela não é vítima de ninguém, ela é vítima da própria crença na escassez dela mesma. E essa escassez é uma escassez de amor, é uma escassez de misericórdia. E quando ela vai retornando a esse estágio que vai, esses estágios, eles só são essas salas de tempo, essas salas onde o corpo físico vai atuar em um tempo, a mente, ela vai perdoando e ela vai retornando e ela vai diminuindo o tempo. O tempo vai encurtando, então a mente, ela vai colapsando a matéria. Porque ela vai colapsando e é como se ela pulasse de um estágio e ela aniquilasse o passado, porque a ideia dela está presa no passado. A partir do momento que ela vai perdoando, ela vai tirando o passado da mente. O passado não existe, mas ela acredita que existe. E a partir desse colapso de tempo, que é o perdão, ele colapsa o tempo. Ela vai se aproximando de si mesma e ela vai diminuindo as necessidades, os problemas vão desaparecendo, porque as necessidades são apenas necessidade de si mesmo, necessidade de se reconhecer. Ela vai acordando que ela não é vítima de ninguém, ela é vítima da própria crença louca. E aí a mente vai se acoplando em si mesma e o pai e o filho são um. O tempo acaba, Cristo retorna, porque a volta de Cristo é a volta da nossa consciência de quem nós somos. E aí a mente vê que ela, fora do tempo, fora dessa crença de ser quem não se é, ela é um corpo humano vivendo com uma identidade. Mas a partir do momento que ela vai perdoando, ela vai vendo que as necessidades vão diminuindo, porque só são necessidades de acordar por amor. Ela vê que ela era Cristo sonhando. A mensagem de hoje é essa.